graça e a paz a todos, amém? Eu queria... O aviso está com o Éder, então se tem algum aviso, procura o Éder para poder dar o aviso, amém? Vamos aproveitar aqui um pouco essa meia hora que nós temos e continuar meditando no assunto que nós comentamos um pouco na semana passada. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1. Pedro 1. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania, Teu senhorio, que ao Senhor pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Tomamos o Senhor como nossa justificação, limpa-nos com o sangue de Cristo de todo pecado, de tudo aquilo que impede nossa viva comunhão com Deus. Nos ajude, Senhor, aqui a ouvir e a falar a Tua palavra. Que Teu Espírito nos conceda unção para podermos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o escritor aqui, Pedro, ele está nos falando, como nós dissemos, sobre assuntos que podem nos levar a ter uma vida piedosa. E ele vai nos dizer que, olha, todas as coisas já nos foram doadas, que conduzem à vida e à piedade. E não há qualquer restrição naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor realizou. É uma obra abundante e está disponível
para todo filho de Deus. Uma vez que você nasceu de novo, você tem acesso ao trono da graça, a um caminho aberto para mim e para você. Há um caminho que está diante de nós e nós precisamos buscar, nós precisamos tocar nisso. Agora Pedro, aqui, você já viu aquelas pessoas que falam assim, está difícil de entender, eu vou desenhar. Já viu? Pedro aqui desenha para a gente. Ele faz um desenho maravilhoso, mostrando-nos como, passo a passo, nós podemos chegar. O Senhor é muito bondoso e cuida de nós de maneira especial, de maneira que nenhum filho possa chegar naquele dia e dizer: olha, eu não tive oportunidade, Senhor. Eu não consegui porque o Senhor não me deu condições de poder avançar. Não, Ele deu tudo o que podia acontecer. No versículo 9, vai nos dizer o seguinte: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que é? É cego. E aqui nós comentamos um pouco na semana passada sobre aquele cego, né? Nós precisamos, irmãos, permitir que o trabalho do Espírito Santo provoque em nós, e se você não tem isso, é importante você fazer uma interrogação, porque todo filho de Deus precisa ter um desejo de buscar Deus. Todo filho de Deus, ele precisa ter uma fome de Deus. E se você não tem, pode estar acontecendo o que Pedro está falando aqui. Aquele a quem essas coisas não estão presentes, está cego. E ele pode até mesmo chegar no nível de estar esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte: o nível de envolvimento dessa pessoa com o mundo ficou tão grande que não apenas ele esqueceu as coisas que deveriam estar presentes, associar com a fé a virtude e aqueles outros ingredientes que Pedro falou ali, que ele ficou cego. Mas há esperança para nós, amém? Ainda que a nossa condição vier a ser essa, eu não estou dizendo que é, há uma esperança, há um caminho novo e vivo, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós até podemos olhar com detalhes, não vamos fazer isso agora, os versículos que ele falou anteriormente. Associai com a vossa fé a virtude. Há elementos de fé na sua vida? Há elementos que provam para você e para o mundo de que você é uma pessoa diferente, porque o crente, ele é diferente. Mas ele não é diferente porque ele usa uma roupa tal, não usa roupa composta, não é essa a diferença. É uma diferença interior. É algo divino que está nele, que o próprio Deus realizou, fez e vai confirmando até ele ser mais e mais transformado de glória em glória. Se nós estamos vivendo da mesma maneira que o mundo está vivendo, significa que está cego, é o que Pedro está dizendo. Esqueceu-se da purificação dos pecados de outrora, já não somos mais a carta de Cristo. Porque o mundo, como disse o irmão, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a carta de Cristo. Vamos ler agora Mateus capítulo 20. Como eu falei, eu citei esse texto na semana passada, mas nós não lemos, então aí agora eu vou ler
para a gente ver um pouco da atitude que nós precisamos ter diante daquele que pode nos curar a visão. O tempo aqui é nosso inimigo, né? Porque já são 12h10. Mateus capítulo 20, versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós? Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. E aí a Bíblia diz assim: Jesus, condoído ou tendo compaixão deles, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Irmão, eu falei aqui que nos parece que Jesus não estava entendendo direito, nós falamos isso com toda a reverência, o que aqueles 2 homens queriam. Aqui cita que é 2, nos outros evangelhos cita que é 1, mas às vezes são casos diferentes. O que é que você acha que Jesus sabia ou não sabia qual era a situação daquele homem e o que era que eles queriam? É interessante que as multidões repreenderam ele porque ele não queria que eles se aproximassem do Filho de Deus. Mas quando você tem aquela busca, há uma provocação dentro de nós, e a gente sabe que está passando ali o Filho de Deus, e eu não posso perder essa oportunidade. Esse senso de urgência precisa existir em nós. Da mesma forma que esses cegos estavam aqui sem ver e enxergaram com os olhos do coração que estava passando ali alguém que podia fazer alguma coisa por ele e podia mudar radicalmente a vida dele. E era o Filho de Deus que estava passando. E eles chamam: olha, Jesus, eu sei que o Senhor pode ter misericórdia de mim. Ele viu na pessoa do Senhor a esperança dele poder ver. E quando eles chegam ao Senhor Jesus, o Senhor pergunta: que querem? Que vocês querem que eu faça? E a resposta é: que se nos abram os olhos. Irmão, Jesus precisava fazer essa pergunta? E como eu disse na semana passada, as perguntas que o Senhor nos faz, muitas vezes são provocações. Por que provocação? Para ver qual o estado do nosso coração. Qual é a realidade que está lá dentro. E eu vou te dar um exemplo disso. Você lembra quando Jesus foi levado a Pilatos? Jesus foi levado a Pilatos para ser examinado. E há um momento, isso no livro de João, no Evangelho de João, está muito claro. Há um livro chamado A Vida de Cristo, do autor James Stalker, publicado pela IBR, que fala muito claramente a respeito disso. Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos diz assim: que é a verdade? Você lembra dessa pergunta que Pilatos fez a Jesus? Que é a verdade? Se você for ler João, você vai ver. E Pilatos, ele fala isso, mas ele tem uma atitude. Qual é? Quem lembra qual foi a atitude que Pilatos teve? Ele deu as costas, exatamente isso. Às vezes, irmãos, nós estamos: Jesus, eu quero ser curado. E nós damos as costas. Jesus respondeu a Pilatos, primo?
Ué, quem é a verdade? Jesus mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui você tem um homem, Pilatos, que pergunta quem é a verdade e ficou sem resposta. E por que ele ficou sem resposta? Porque ele não queria ouvir a verdade. Ele não tinha o desejo de ouvir que é a verdade, ou quem é a verdade. A verdade estava diante dele, mas ele se fez de cego e de surdo. Ele não estava pronto. Diferentemente desses cegos, que eram cegos, mas queriam ver. Você e eu pode fazer como Pilatos, que nos guarde o Senhor. E você sabe, irmão, que às vezes o nosso coração está tão cheio de coisa ruim. Ô Marcelo, você está dizendo que o meu coração fica cheio de coisa ruim? Eu estou dizendo que o nosso coração fica cheio de coisa ruim. Jesus precisa lavar o nosso coração. Há uma lavagem que é feita com o sangue de Jesus. Todos os dias nós precisamos nos banhar nesse sangue. Mas há outra lavagem que é feita pela obra da cruz. Essa lavagem se chama santificação. Essa lavagem se chama separação. Essa lavagem vai fazer com que você ganhe e tenha na sua vida o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós podemos ser tomados em algumas ocasiões por sentimentos tão mundanos, tão ruins, que nós não vamos querer estar na presença do Senhor. Isso pode acontecer? Pode. Nós precisamos ter cuidado com isso. O livro de Hebreus vai nos falar que nós devemos ter cuidado com o perverso coração de incredulidade. Esse coração, ele nos afasta do Deus vivo. Nós precisamos, irmãos, como é que vamos permanecer? Como é que vamos perseverar até a volta do Senhor? Nós só vamos conseguir se nós tivermos uma visão renovada do Filho de Deus. Você precisa vê-lo. Você precisa ver Jesus mais do que você vê o seu marido ou a sua mulher. Você precisa ver Jesus muito mais do que seu trabalho. Você precisa ver Jesus muito mais do que qualquer outra coisa que possa tomar lugar na sua vida. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Irmãos e irmãs, nós passamos e continuaremos passar por adversidades. Quando é que vai parar, irmão? No dia do consolo. Tem um consolo, viu? Não vamos falar só sobre tribulação, não, porque senão... Há uma glória que está guardada para nós, irmãos. Há um dia glorioso. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo falou: eu estou plenamente convicto. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo falou isso com extrema convicção, que ele sabia que quem começou não deixa as coisas pelo caminho. Ele vai completar essa obra, ainda que a gente tenha que passar por um custo elevado. Nós vamos passar, faz parte deste processo. Mas, irmãos, isso é maravilhoso. Mas o que eu quero falar para vocês é nesse tempo de caminhada que nós estamos tendo. Existe um hiato
entre o tempo presente e a eternidade futura, chamada tempo. Neste hiato é onde está eu e você. Muitos já passaram, já morreram, e pela graça de Deus morreram em fidelidade ao Senhor. Continuaram, e a Bíblia diz que nós devemos observar esses irmãos como exemplos de vidas consagradas, de vidas que se entregaram, de vidas que se deram ao Senhor, e devemos avançar para o pleno desejo que o Senhor tem para nós. Então, nesse processo, irmão, nós precisamos cultivar uma visão clara de Jesus. Nós precisamos cultivar uma visão que não seja uma visão enganosa, que não seja uma visão que nos confunda. Nós precisamos cultivar uma vida com Deus que nos permita enxergá-lo. A Bíblia diz que os vencedores são aqueles que o quê? Que seguiam ao Cordeiro onde quer que ele vá. Correto? Esses são os vencedores. Agora, eu falei também na semana passada que se nós estivermos seguindo a um irmão, pode ser que os passos daquele irmão não sejam os passos do Cordeiro. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós devemos imitar os irmãos naquilo que eles estão imitando a Cristo. Mas naquilo que não está imitando ao Senhor, nós devemos, aqui eu preciso ver isso aí. Nós precisamos, irmão, entender que precisamos dessa visão gloriosa do Senhor, porque se nós não tivermos, nós vamos sucumbir. E algumas pessoas podem olhar para nós e perguntar: como que você... Eu me lembrei até do hino: quando terminar essa vida, e lá, tem gente que diz que você não vai para o céu não. Você vai para o céu? Vai ou não vai? Hã? O pessoal ficou com dúvida. Nós somos chamados para reinar com Cristo no reino milenar. Amém? E diz a Bíblia que está vindo o reino. O Senhor vai estabelecer o seu reino. Isso é maravilhoso. E Ele conta comigo e com você. Ele pode contar com você, Paulinho? Pode? Você veio dizer isso aqui hoje, foi? Mas Ele está à sua espera. Ele está lhe aguardando. Ele está pronto. A porta da graça está aberta. O Senhor quer você de volta. Irmão, o Senhor vai estabelecer o seu reino. E Ele conta com servos e servas. A Bíblia diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Que exército glorioso! Que exército glorioso! Vamos ler Hebreus capítulo 11. Esse livro, o Hebreus capítulo 11, é o livro que trata da fé. Então, a fé aqui é muito explanada, vai dar muitos exemplos de fé. Homens que subjugaram o reino, fecharam boca de leões, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Foi pela fé também. Marcelo, morrer ao fio da espada pela fé, a Bíblia está dizendo que é. Cerrado ao meio. Você já foi cerrado ao meio? Alguém aqui já teve a oportunidade de ser cerrado ao meio? O negócio é pesado, né? Mas aqui está aqui em Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Falando sobre Moisés.
24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o quê? Ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Porque ele fazia o quê? Pode falar alto. Mais uma vez. Você contempla o galardão? Você tem, Daniel, você contempla o galardão? Irmão, aqui diz a Bíblia que Moisés, ele contemplava o galardão. E por isso, pela fé ele fez o quê? Me ajude a ler aí. Abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Aqui, primeiro, ele deixa os prazeres transitórios do pecado. Primeiro, aliás, antes disso, ele deixa de ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que é ser chamado filho da filha de Faraó, não? É preciso realçar isso um pouquinho aqui, porque a gente vê isso aqui, talvez a gente não entenda. Você já viu chegar assim na nata da sociedade, porque o Egito ali estava no topo, né? O Egito estava no topo do mundo. Vamos botar, o que é o Egito hoje, para você ter uma ideia, desce e nos ajude aí. O que seria o Egito hoje? Estados Unidos, né? Topo da sociedade, quando você fala assim, estudei em Harvard. Moisés tinha estudado em Harvard, irmão. Quando fala assim, estou falando direito, Harvard. Quando fala assim, estudei em Harvard, aí a pessoa começa a lhe olhar. Eu lembro que outro dia, eu estava com a roupa comprada no bazar. Você sabe que eu gosto do bazar. É uma cena engraçada, mas você vai entender. Karina sabe que eu sou freguês do bazar. O primeiro aqui a chegar, comprar aquelas roupas bonitas, né? Aí outro dia eu cheguei no local de reunião, acho que não foi aqui não, ou foi aqui. Eu sei que eu cheguei no local. E no local, não vou dizer o nome, para você não saber o nome do santo. E eu estava com aquela camisa do bazar americana, porque essa daí foi dos Estados Unidos. Aquela marca bonita. Aí, o irmão, aquele dali, ele não compra no bazar, não, ele compra porque ele tem dinheiro. Esse que chegou do meu lado. Aí eu estava com a calça e a camisa do bazar, irmão. Aí o irmão chegou na porta e olhou para mim. Aí eu vi que ele fez assim, ó. E eu, né, fiquei na moral. Não sabendo ele que me custou toda a roupa ali 10 conto. Ele deve ter gastado uns R$1.000 com a dele. A minha não custou 10 conto. O que eu quero falar é que Moisés aqui estava no topo da sociedade. Moisés estava no ponto mais elevado. Ele era filho da filha de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que ele recusou ser chamado. Glória a Deus, irmão. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Oh, glória a Jesus. Você está recusando a ser chamado, você também é filho da filha de Faraó, não? Aqui não tem ninguém filho da filha de Faraó. Mas nós temos as glórias humanas. Pode não ser desse tamanho. Pode não ser desse tamanho. Ser filho da filha de Faraó significa que você, o presidente dos Estados Unidos agora é Biden, né? Falei certo, né? O presidente é ele lá agora. É filho
da filha de baile. Chegou ele ali, vem ali, se esse irmão chegasse na reunião aqui agora, filho, vou botar a cadeira aqui, nós íamos ser pego naquele negócio lá de Tiago, se fizéssemos isso, dando preferência, dando, né? Quando chegar esses irmãos assim, que é filho de não sei quem, deixa ele sentar lá no fundo, que é melhor, edifica mais. Eu sempre sento aqui, você vai dizer, e você pode sentar aqui na frente, né? Mas você entende o que eu estou falando. Não deve haver preferências no nosso meio. Não importa se essa pessoa tem alta educação ou se ela não tenha o nível de educação que a gente está falando. Mas todos devem ser tratados como irmãos. Glória a Deus. Você pode ter seu doutorado ou seu mestrado. Eu sempre gosto de falar, né? Nossa, ela não está aqui, a gente pode falar. Nossa irmã Larinha está lá nos Estados Unidos, fazendo o seu pós-doc, né? Foi prorrogado lá para fazer seu pós-doc. Mas e aí, quando ela chega aqui, ela é a doutora? Ela é uma irmã. Amém? E graças a Deus ela tem esse comportamento. Ela não sobe para a cabeça. Ela não diz, eu sou filho da filha de Faraó. Não. Então Moisés, você percebe o assunto, eu estou falando isso tudo para ressaltar. Ele recusou, porque ele contemplava o galardão. Para alguns de nós, a glória do mundo está se tornando maior. Nossos jovens, Daniel, está planejando para os Estados Unidos também, né? Você está planejando para os Estados Unidos também, né? Eu estou sabendo, já me contaram ali, uma borboleta contou para mim. Ele assustou ali, mas eu não sei se é isso mesmo. Vamos lá. Que você vá, viu, Daniel? Que você vá, estude, mas não perca a glória verdadeira. Nossos jovens, estudem. Faça o doutorado, pós-doc. Não é para não estudar, não. Tem que estudar. E graças a Deus, Deus tem mudado a realidade de muitos aqui. Ficamos felizes. Fulano passou na federal. Palmas. Mas isso não deve assumir o lugar de Cristo. Cristo precisa ser entronizado em todas as áreas da nossa vida. Amém? A nossa visão de Cristo. Eu não vou ler agora porque o tempo já acabou. Mas eu vou citar para você. Paulo, você lembra do naufrágio de Paulo? Lembra? Qual o capítulo de Atos? Quem é bom de Bíblia aí? Atos capítulo 27. Esse versículo eu não anotei não. Atos capítulo 27. Paulo diz uma coisa lá. Deus já tinha revelado a ele que aquele navio ia naufragar. E ele tentou advertir o capitão do navio. E o capitão, você quer aí? Quem é você, rapaz? Quem é você, Paulo, para estar me... Isso não está lá não, eu estou parafraseando aqui. Quem é você, Paulo, para me dar ideia? E aqueles homens realmente naufragaram lá em Atos capítulo 27, praticamente todo o capítulo é falado sobre essa viagem. E Paulo fala uma frasezinha maravilhosa ali que eu queria deixar como término dessa meditação hoje. Ele diz: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele me avisou o que ia acontecer. Será que você pode falar isso? É claro que pode. Agora a gente precisa falar isso com a realidade que essa palavra tem. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu vou ler só o versículo, só para terminar, para a gente não mudar. Às vezes a gente quando fala a palavra, se não estiver bem memorizada, a gente acaba mudando, tá? Atos, versículo 27, capítulo...
23, né, irmão? Porque, se você for ler, para você entender o contexto, você precisa ler tudo, tá? Não vai aqui pegar um versículo e vai entender onde essa palavra foi colocada. Mas aqui no versículo 23, 27 e 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, Saulo, levanta a mão, Saulo. Você é do Senhor? Aqui está dizendo, ó, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amém? Nós precisamos, irmãos, ter uma experiência real com Deus. Qual é o cenário aqui? O cenário é Paulo está no meio de um naufrágio. Ele poderia estar desesperado, mas Deus em comunhão com ele em comunhão com Deus, Deus revelou para ele que ele não ia morrer e que nenhum daquelas pessoas do barco, da embarcação, iria morrer. Todos seriam salvos. Então, ele tinha tranquilidade para dizer, ó, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Irmão, essa segurança nós precisamos ter. E o que é que vai produzir essa segurança? Essa segurança, quem vai produzir é uma visão real de Cristo. É uma visão dominante de Cristo. Em outra ocasião, Paulo diz, nós vamos ler depois, né? Hoje não dá. Em outra ocasião, Paulo diz assim, pelo que, ó rei Agripa, eu o quê? Eu não fui desobediente à visão celestial. A visão, ela precisa nos governar. E a visão, ela precisa nos governar de tal forma que quando você tiver que tomar a cruz, você vai tomar por causa dessa visão. Vamos parar por aqui. O tempo já está estourado, não dá mais. Éder, por favor, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelo alimento. Pelo alimento não, alimento é depois. Pelo tempo, né? O alimento que a gente comeu aqui, né? Amém. Senhor, obrigado pelo tempo aqui, Senhor. Obrigado porque nós te servimos. Isso é uma glória, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela visão que nós temos do Senhor, que muito além de nós é o que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela comunhão da igreja, pelo partir do pão. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça e nos leve à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, se o Senhor permitir, a gente pode dar uma continuada na semana que vem, tá certo?